Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a Carvinas, eu sou a Ra. E como prometido, eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre Ruthless Vows, tá certo? De Dona Rebecca Ross, a continuação de Divinos Rivais. Então, pra quem nunca ouviu falar dessa série, já aviso que esse vídeo vai conter alguns spoilers, já que esse é o segundo livro da duologia, tá certo? O livro que termina a duologia. Então vai ter spoilers de Divinos Rivais aqui, porém eu não vou dar spoilers de Ruthless Vows, tá certo? Então tem spoilers do primeiro, não do segundo. Mas então, Divinos Rivais foi lançado no começo do ano passado, aqui na gringa, e no final do ano passado, final de 2023, saiu no Brasil com o título Divinos Rivais, tal. A capa é diferente, eu vou deixar a capa aqui, porque eles usaram a capa americana, essa aqui é a capa inglesa, tá certo? E em dezembro de 2023, 26 de dezembro, saiu Ruthless Vows, aqui, né, que é a continuação, o livro que encerra a duologia Cartas de Encantamento, tá? Então, são os bonitinhos. Mas vamos lá, o que é que eu achei de Ruthless Vows? Primeiro de tudo, eu preciso dizer que Divinos Rivais foi um dos livros que eu mais gostei de ler ano passado. Eu adorei, tipo, eu fiquei encantada por esses dois personagens aqui, Iris e Roman, são assim, aqueles personagens que aquecem o coração, muito fofinhos, muito bonitinhos. Tipo, aquele romancezinho com toques de fantasia, porque o foco de Divinos Rivais não é exatamente o elemento de fantasia, é o romance, tá certo? Então nem gosto de chamar tanto de romantasia, é mais um romance com pitadas de fantasia perdida. E é um romance super fofinho, super gostoso. Se passa durante uma guerra, então eles são correspondentes de guerra, os dois, tal. E eles trocam cartas, e por isso o nome da série é Cartas de Encantamento. Mas então, vamos ao segundo volume da série. Primeiro de tudo, eu gostei de como a autora finalizou a história de Roman e Iris, certo? Como ela finalizou a história de Roman e Iris, eu gostei, foi muito fofinho, foi muito bonitinho. Ao todo, eu gostei do livro, eu acabei dando 4 estrelas pra ele, quando eu dei nota pra ele no Goodreads. Mas foi mais 4 estrelas porque, é fofinho e tal. Mas eu dei 4 estrelas porque eu analisei como um livro de romance. Como um livro de romance, 4 estrelas, ótimo. Como um livro de fantasia, a nota dele cai. Cai feio, cai rude. Fica no máximo uns 2,5 pra 3, sabe? Estourando a nota dele, se a gente for analisar só o aspecto de fantasia. Eu gosto muito dos dois livros, mas é inegável que Divinos Rivais é o livro superior da série, tá certo? Todos os elementos que eu amei de Divinos Rivais, que foi o romance, que foi a troca de cartas, que foi a personalidade dos dois e tal, seguem em Ruthless Vows. E é isso que basicamente o que segura o livro. Porém, nesse livro, a autora tenta expandir mais a parte do universo, da guerra que está acontecendo, dos deuses que causaram essa guerra e tal. E esse, pra mim, é o ponto mais fraco da história. Porque Rebecca Ross, a única coisa que eu li dela foi essa duologia, tá certo? Eu não li os outros livros dela, mas pra mim, ela é uma excelente autora de romance. Ela consegue escrever um romance muito bem, ela consegue escrever personagens muito bem, nesse ponto. Mas eu não achei ela uma boa autora de fantasia, porque pra mim, ela focou tanto no romance deles, que ela esqueceu de realmente criar um mundo de fantasia pro livro. Então tem muita coisa que acontece que você fica assim, tipo, isso não faz exatamente sentido porque já não foi explicado. Fica muita coisa no ar, sabe? Sobre como a guerra funciona, sobre como a guerra começou de verdade, sobre a direção do país e tal. Então, se você se apega muito aos bastidores da história, digamos assim, fora dos personagens, você tira os personagens principais, a história fica bastante fraca. A única coisa assim que realmente segura o livro são Iris e Roman. Tipo, os personagens secundários também são muito bons, mas a história de fundo, realmente, por trás do romance deles, é fraca. Eu acho assim extremamente fraca se tratando de uma história de fantasia. O vilão do livro, que é Drace, que é o Drace, eu nunca lembro qual a pronúncia certa do nome dele. Escreve Dacre, mas a pronúncia é diferente, tá? Que eu também ouvi o audiobook, então teoricamente sei a pronúncia correta, mas ela nunca grudou na minha cabeça. É o vilão, o deus que causou toda a guerra tal, que quer lá sequestrar de volta a Enver, pegar ela de volta a outra deusa. Ele, pra mim, é um dos vilões mais fracos que eu li em muito tempo, tá certo? Ele não faz sentido nenhum, porque ele é um deus, ele é um imortal tal, e tá fazendo aquela picuinha toda assim, de um jeito que não faz sentido, sabe, pra mim.
que tô acostumada a ler vários livros sobre os deuses, sobre imortais, até Percy Jackson mesmo, os deuses fazem mais sentido do que esse deus aqui. E pra mim esse foi o ponto mais fraco. Pra mim, a história de fundo no qual se passa a história de Roman Eris é o ponto mais fraco do livro, tá certo? Mas o livro, como livro de romance em si, lindo, maravilhoso, fofinho, só posso falar bem. Mas como livro de fantasia, eu achei extremamente fraco. Apesar de ter alguns pontos fracos também na questão de fantasia, em Divinos Rivais, ele é bem superior a Ruthless Vows. Porque em Ruthless Vows a gente vê os nossos protagonistas bem mais envolvidos com a guerra do que a gente vê aqui. Porque a guerra, basicamente, tá realmente chegando no seu ápice. E a autora não soube carregar essa guerra, ela não soube realmente fazer essa guerra parecer real. Na minha opinião, pareceu um perigo de verdade pra mim. Em momento nenhum, tipo, achei que tava tendo realmente um perigo pros personagens, sabe? E não tô falando nem só dos protagonistas, tô falando dos coadjuvantes também. Então, faltou esse plano de fundo pra mim na história, mas o romance em si, perfeito, maravilhoso. Protegerei Eris e Roma pelo resto da minha vida. Mas eu queria que a história em si, por trás do romance deles, fosse mais bem feita, mais bem explorada, fizesse mais sentido, sabe? Como uma história de fantasia. Eu acho, na verdade, que se não fosse a questão das máquinas de escrever, esse livro nem precisava ser uma história de fantasia. Podia ser só uma ficção histórica, realmente. Mas a autora resolveu fazer uma fantasia e, infelizmente, ela não soube carregar o elemento de fantasia na história dela. Mas, assim, se você gostou de Divinos Rivais, você vai gostar de Ruthless Vows, não tem pra onde correr. Eu adorei. Por causa dos personagens. Mas é aquele livro que é totalmente carregado nas costas dos personagens, tá certo? Não tem realmente uma história de fundo, além dos personagens, que faça você querer saber mais da história. E isso pode ser um problema para pessoas que preferem uma narrativa que seja mais pela história do que pelos personagens. Então, quem não curte essa narrativa tipo, tão focada nos personagens e eles serem só o centro das coisas e prefere realmente uma história, um mundo, uma coisa mais desenvolvida, não vai gostar. Mas quem não se importa, que é só um romancinho fofinho, se joga porque é só amor, tá certo? Mas é isso, eu não vou falar mais nada porque qualquer outra coisa a mais que eu falar, acho que eu solto um spoiler desse livro. Porque tem muita coisa assim que é spoiler fácil, que tá quase saindo da linha, tipo, várias vezes eu me parei, tipo, segura que isso é spoiler. Sabe, mas eu tô louca pra que esse livro chegue no Brasil, porque eu quero saber a opinião de vocês de Ruthless Vows, tá certo? Dessa continuação. O que é que vocês acharam? Se vocês curtiram tanto quanto eu, se vocês acharam que o final valeu a pena ou não. Mas me conta aí, tipo... E outro ponto, assim, que também é maravilhoso em Ruthless Vows, assim como Divinos Rivais, é a prosa da Rebecca Royce, tá certo? A escrita dela é muito fluida, é muito gostosa, muito bonitinha. Eu super amei a escrita dela. Eu só queria realmente que ela tivesse desenvolvido melhor o elemento de fantasia da história, sabe? E ter feito uma história mais bem amarradinha, mais concreta pro plano de fundo dos nossos protagonistas mesmo. Mas é isso, gente. Eu quero saber de vocês, se vocês estão ansiosos pelo lançamento, eu ia falar estreia, olha a doida. Pelo lançamento de Ruthless Vows aí no Brasil. Me conta também o que vocês acharam do primeiro livro, se vocês ficaram também, assim como eu, impactadas com o final, porque assim, eu tava prevendo aquele final, mas ao mesmo tempo, quando ele chegou, tipo, o emocional ficou em frangalhos, né? Mas é isso, me conta aí o que vocês acharam dessa série e me conta se tem alguma outra série, especialmente duologias, porque tempo pra ler séries longas não temos mais. De romantasia que vocês curtiram ou estão afim de ler e querem minha opinião, tá certo? Me conta aqui nos comentários. Mas é isso, criaturinhas, eu fico por aqui. Essa foi minha resenha de Ruthless Vows, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E também me segue nas minhas redes sociais, que de vez em quando eu lembro... Minhas redes sociais vão ser linkadas aqui. De vez em quando eu lembro de aparecer por lá, tá certo? Mas é isso, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!